Jamil, Vamos, quero gente, seguir aqui contigo, falando de uma outra reportagem que está na tua coluna em destaque também. Chamei a atenção ali no comecinho do programa, está lá no slnoticias.com.br e já convidando também a nossa audiência para leitura, mas quero muito te ouvir sobre essa entrevista que você fez com o economista estadunidense, o Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia, sobre a política econômica do governo Donald Trump. Segundo ele, Trump tentou romper regras internacionais para o livre comércio ao impor o tarifaço em agosto do ano passado, no Brasil. O economista afirma que a medida prejudica a população mais pobre dos Estados Unidos, aumenta a desigualdade no país, e ele também destacou que o tarifaço, aí falando do caso do Brasil, foi usado como um instrumento político, inclusive contra o Brasil. A gente tem um trecho da entrevista, vamos ouvir, vamos assistir, depois a gente vai saber mais os detalhes com o Jamil. Vamos lá. And the trade policy of Donald Trump. How does this affect the fight against inequality? Well, in two ways. I mean, first of all, what Trump has done is broken every. Muito bom o Jamil falar com o Stiglitz, né, gente? Obrigado, Adélia! Mandou quinzão pra nós, querida. Obrigado, minha cara. Com a contribuição da Adélia, gente, falta 88, gente. 8 pessoas mandando 10. A gente fecha aqui a live. Se vocês puderem mandar um pouquinho mais, teve uma live essa semana, que foi uma entrevista muito boa, inclusive, com a Beatriz Abage, mas infelizmente a arrecadação foi muito baixa. Então, quem puder ajudar um pouquinho mais, saudades, Carla Mora. Imagina, aparece aqui, manda 150, hein, gente? Imagina. Aspect of international trade law, as well as every aspect of international law more generally with the wars. Economic consequences are felt disproportionately by the poor. It is a tax on poorer Americans, average Americans, and increases inequality. It's reflected in what in the United States is called our affordability crisis. What does that mean? It means that people at the bottom are finding it very difficult to afford the basic necessities. And, you know, one of the interesting things is when almost for the first time, he decided to use tariffs as a political instrument to interfere with the domestic political in Brazil, in Bolsonaro. Bolsonaro. In the end, he realized that the tariffs on beef were costing Americans enormously. Orange juice, absolutely, coffee, everybody, Starbucks. So he had to lift them. So he announced them, and then quietly, without telling anybody, he on half of them he lifted them because he became politically untenable. How should Brazil react? Yes. Well, Brazil, President Lula reacted exactly the right way and saying, we're not selling our national sovereignty for a little, for this trade. You can't buy our national sovereignty, which is what other countries have done. Jamil, e o Stiglitz, ele é um vencedor do prêmio Nobel e tal, ele é um neo-keynesiano, assim, né? Não diria que ele tem... Ele, para o contexto estadunidense, talvez possamos considerar que ele seja eventualmente um homem de esquerda, não sei como é que você classificaria isso, mas me parece que ele foi muito enfático em pontuar o acerto do governo Lula, e a história nos mostrou isso, né, Jamil? A história nos mostrou que quem capitulou às ameaças e aos processos de intimidação do Donald Trump se arrebentou. E a gente tinha aqui, Vivian, tá? Governador do estado aqui, o senhor Tarcísio de Freitas, dizendo, é um absurdo, tem que entregar algum tipo de vitória para o Donald Trump, quando do tarifaço, julho do ano passado. O Trump estava ameaçando o Brasil com isso, depois a gente sabe tudo o que aconteceu de forma subsequente. Mas queria te ouvir, Jamil, o que você acha de mais... Posso só fazer um adendo? Por favor, Elô, claro. Posso só fazer um adendo?
não nos esqueçamos que a imprensa brasileira, na sua maioria, se não totalidade, exigia: Lula, você tem que ligar para o Trump. Lula, como você não vai procurar o Trump? Lula, poxa vida. E outro dia eu ouvi um diplomata cobrando, acho que você estava nessa reunião também, Jamil, o diplomata jogando na cara deles todos. Ué, e agora? Vocês não vão dizer, não é isso? Vamos, exatamente, Elô, exatamente, César. Olha, o Stiglitz é um dos principais economistas do mundo hoje. Ele tem um histórico absolutamente impressionante nos Estados Unidos, teve um papel muito importante em vários momentos, inclusive pensando em saídas para crises profundas. Hoje ele se dedica a um tema fundamental para a democracia: a desigualdade. Esse é o grande tema dele. Quem for ler a entrevista vai ver que depois, essa foi apenas um trecho da entrevista, nós falamos, claro, da desigualdade e como ela afeta, claro, sem dúvida nenhuma, a capacidade das democracias de resistir justamente a esse movimento autoritário. Agora, César, o que ele colocou foi esse ponto fundamental. Ele até conclui, quando ele chega no final, ele diz: o Brasil fez o que outros países não fizeram, né? Na verdade, esses outros países, quem ele está falando aqui, principalmente os europeus, outros latino-americanos, sem dúvida, que cederam, que acharam que bastava entregar alguns anéis, né, Lô, e estava tudo bem. O que é que esses países que cederam inicialmente descobriram? Que eles entregaram um pouco, depois tiveram que entregar um pouco mais, aí tiveram que entregar de novo, aí Donald Trump então falou que não aceito, porque aqueles acordos, na verdade, são acordos absolutamente arbitrários. Do lado norte-americano não tem interesse nenhum em cumprir acordo. O que ele quer é usar toda essa chantagem, esse bullying, para obter o que ele quiser, quando ele quiser. Então, é muito difícil você fazer um acordo achando que o outro lado, no caso o governo norte-americano, vai simplesmente acatar esse acordo a partir de agora. O que Stiglitz diz? O Brasil não vendeu a sua soberania. E aí ele chega a dizer, ele depois dá uma consertada, ele chega a dizer a um pequeno acordo comercial. Ele tem razão. Não é possível, e aí me perdoe o pessoal da exportação de café, não estou dizendo que vocês são pequenos, não é isso, mas você não troca a soberania de um país por nenhum setor da economia. Não estou falando do café ou da Embraer, etc. Não é isso. Não quero ser colocado aqui de uma forma equivocada, mas a soberania, vender a soberania é algo muito mais sério do que está em jogo no resultado financeiro de uma empresa nos próximos 3 meses. Essa troca não foi feita no Brasil e que o Stiglitz apontou. Insisto, Stiglitz, ele não faz parte de nenhum partido político no Brasil, ele não tem nenhum tipo de ligação direta com nenhum tipo de movimento no sentido de apoio, de campanha eleitoral, não é nada disso, mas ele vê de fora e vê, do ponto de vista norte-americano, o que isso tudo significa. E ele constata, e ele fez essa constatação: quem cedeu, perdeu. Quem não cedeu, no caso do Brasil, não vendeu a sua soberania. Até porque, né, Vivi, a soberania, isso é importante dizer, porque quando a gente estuda relações internacionais no âmbito acadêmico, você precisa muito refletir acerca da condição humana, como é que seres humanos funcionam, para entender, a partir desse ponto, como é que as nações se relacionam. Gente, a soberania de um país está para esse país da mesma forma que a dignidade humana está para um indivíduo. Quem tem dignidade não vai abrir mão, por o que quer que seja, porque não faz sentido. A partir do momento que você abre mão da sua dignidade, a desgraça é o limite. E talvez para além disso, a soberania de um país é exatamente a mesma coisa. Abrir mão da sua soberania significa que você abre a porta para toda sorte de usurpação, de desgraça e de problemas que a gente vai ter, inclusive agora, os bolsonaristas tentando subverter a soberania do Brasil a favor do trumpismo. Então, isso não é algo trivial que possa ser negociado em benefício de quem quer que seja. A soberania do Brasil é absolutamente inegociável, independentemente do que esteja na mesa. A gente não pode abrir mão da soberania enquanto povo. Ô, Elô e Jamil... É só fazer uma...
Pode, claro. Não, é que eu lembrei agora, quando vocês falaram do quanto, né, o Lula foi pressionado, né, para se ajoelhar diante do Donald Trump, e me lembrou aquela fala do Hamilton Mourão, vocês lembram, em agosto do ano passado, que ele falou que o presidente Lula tinha que calçar as chinelas da humildade. Lembram disso? Dessa declaração? O colunista aí dizendo que o Lula tinha que fazer um gesto, Coqueiro, Pinheiro, sei lá o nome, dizendo que o Lula tinha que ser humilde, não sei o quê. Tanta gente dando aula de diplomacia, né, o Jamil, para o presidente Lula. Quem diria? Vamos pingar, gente. Que o velhinho estava certo. Eu não excluo que nós teremos enormes problemas ainda até a eleição. Isso é um outro capítulo. Agora, olha só que curioso, e é isso nessa linha aí, William. O que o Stiglitz disse, eu sempre gosto de ouvir a história do outro lado. Não é do outro lado, eu diria, bolsonarista, do outro lado daquele que está retirando as tarifas. Olha o que ele contou. Quando Donald Trump retirou as tarifas para o Brasil, ele tinha colocado e depois retirou uma parte delas, uma parte importante delas, obviamente foi manchete em todos os jornais brasileiros, obviamente o governo brasileiro comemorou como uma vitória, etc. Então nós ficamos sabendo. Mas olha o que o Stiglitz disse na entrevista, que lá nos Estados Unidos, a retirada das tarifas contra o Brasil, essa retirada não foi anunciada. Ela aconteceu de forma absolutamente silenciosa. Ou seja, Donald Trump não chamou a imprensa para falar, olha, estou retirando as tarifas sobre o Brasil sem motivo nenhum, porque ele colocou sem motivo nenhum, vai retirar sem motivo nenhum. Ele não podia fazer isso. Então ele retirou de uma forma absolutamente silenciosa. É um reconhecimento da derrota também. Quando você faz isso, fala, olha, vamos fazer aquilo ali sumir, não vamos avisar ninguém vai perceber, o cafezinho vai ficar mais barato, o hambúrguer vai voltar a ficar um pouco mais barato, o suco de laranja vai ficar um pouco mais barato, e a gente não precisa avisar ninguém, né? Então, é importante a gente ouvir o outro lado e ligar isso com o Mourão e com tantas outras declarações que queriam insistir que nós tínhamos que ceder. Quem cedeu aqui na Europa está descobrindo que você não cede uma vez só. Você vai cedendo até, basicamente, não existir. Nem como, eu diria, nem as... Isso que o Jamil está falando é muito importante, tá, gente? A gente está enfrentando uma ameaça imperialista em que o Trump também é um mestre da propaganda. E é fundamental a gente sustentar canais como esse, em que eu faço editorial com vocês, converso com vocês aqui do chat. 8 pessoas mandando 10, gente. A gente fecha rapidinho, tem 200 assistindo. Aliás, agradecer muito vocês pela audiência. Vamos lá. Sua credibilidade existe mais e muito menos o respeito que o mundo tem por você. Muito bem, Jamil, obrigada, viu? Sempre bom falar contigo por aqui. Obrigada demais pela entrevista, inclusive, essa aula pra gente. Um abraço para você. Quero lembrar também a nossa audiência que tem tudo lá na coluna do Jamil, em destaque na nossa home, no slnoticias.com.br. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!